A vida eterna é... O que é a vida eterna? E nós vamos ver alguns versos do Evangelho de João. Hoje entramos no capítulo 17. Eu estava, até ontem nós estivemos com os irmãos da Primeira Igreja Batista e o pastor Maurício trouxe esse texto e ele focou especialmente na unidade da igreja, como é importante. Esse texto é muito rico. Eu queria caminhar um pouco mais, mas nós vamos ficar só nos 3 primeiros versos hoje. E um dos versos que mais, e nós compartilhamos isso, é quando o Senhor define o que é a vida eterna, no versículo 3 do Evangelho de João, no capítulo 17. Nós estamos caminhando com eles, os 11, com o Senhor, e agora Jesus está realmente em sua última hora, ali com os seus discípulos. Há grandes verdades aqui. Nós vamos ficar um tempo, pelo que eu estava lendo no capítulo 17, a gente vai ficar um tempo nesse capítulo aqui, porque há muita coisa para ser tratada. Ele vai ser daqui a pouco levado, traído, abandonado por esses 11, vai ser cuspido, humilhado. Deus vai ser esbofeteado. Nos capítulos 18 a 21, nós vamos ver esses episódios na vida do Senhor. Aquilo para que ele veio para a cruz. Nós vamos ver a traição, nós vamos ver o julgamento, que de julgamento não tem nada ali, a grande injustiça que foi feita. A morte dele, a ressurreição. E nós vamos caminhando ainda um pouco, eu creio que por alguns domingos. No domingo passado, nós terminamos no último versículo do capítulo 16, quando o Senhor Jesus disse que eles o abandonariam. Quando eles disseram, não, a gente está entendendo, não, vocês não estão, vocês dizem que estão entendendo da boca para fora, mas muita coisa vocês não entendem. E Jesus disse, vocês vão me abandonar. O Pai nunca vai me abandonar, mas vocês vão. E nós temos visto como aqueles homens eram falhos. Muito falhos. Mas Deus nunca escolhe campeões. Nunca escolhe os bons, porque não há bom. Nenhum sequer. Deus escolhe incapazes, para que quando esses incapazes façam alguma coisa, a honra e a glória seja dada àquele que capacita. Nós então encerramos com o versículo 33, que diz que é uma promessa de Jesus. Você quer uma promessa para você? Vou fazer uma profecia na sua vida. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas, se você crê em Cristo, você pode ter bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. João continua contando, lembra, nós estamos caminhando, e eu gosto sempre de entrar, tentar estar com aqueles irmãos ali. João está contando essa história, lembrando há décadas atrás. Ele não escreve in loco, ele não escreve na hora que ele está vivendo. Ele escreve anos depois. Ele escreve, como 2 Pedro diz, inspirado, movido pelo Espírito para escrever o que ele escreve. Ele não escreveu tudo. Nós vamos ver que ele não narrou todos os milagres de Jesus. Mas ele escreveu aquilo que o Espírito Santo o dirigiu para que ele escrevesse. Por isso que nós cremos que o que a palavra de Deus tem é o que nós precisamos. Deus não colocou nada mais, nada menos do que nós precisamos. Por isso que ela é a nossa única regra de fé e prática. O que Deus quer que nós saibamos deste lado da eternidade está na Bíblia.
claro que aconteceu muito mais coisa na vida de Jesus, mas o que ele quis que nós soubéssemos está descrito nos evangelhos e depois nas cartas. E então, ele continua narrando o que Jesus disse. João, capítulo 17, versículos 1 a 3. Eu vou, como de praxe, vou projetar os textos, mas se você está com a sua Bíblia aí, procure acompanhar. Hoje nós vamos ver vários textos de outras passagens também. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste ao Filho a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, o Filho, conceda a vida eterna a todos que lhe deste, que o Pai deu ao Filho. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos ver esses 3 versos muito ricos. E nós vamos ver vários, não vamos esgotá-los, obviamente, mas nós vamos ver algumas verdades aqui. Há doutrinas fundamentais, ensinos que divergem do falso ensino de maneira muito clara aqui. Jesus está conversando com os 11, e então o texto diz que ele levantou os olhos ao céu. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Por que ele levantou os olhos ao céu? Afinal, uma das verdades que nós cremos que em toda a Escritura, nós vamos ver alguns textos que mostram isso, é que Deus, ele é onipresente. A palavra onipresente é que ele está presente em todo lugar. Deus é Espírito. Ainda que hoje nós tenhamos o Deus Filho, um homem na Trindade, mas ele é Espírito, então ele está em todo lugar. Nós cremos nisso, nós não entendemos isso, mas cremos. Deus está em todo lugar. Mas então por que Jesus olha para o céu se Deus está em todo lugar? Se ele está falando com o Pai. E alguns textos, Salmo 139, os versos 8 a 10, versos 8 a 10, aqui estou citando 7, mas é dos versos 8 a 10, nós vemos como esta verdade do Deus onipresente está na Escritura. Esse texto é tão maravilhoso. Se subo aos céus, tu, falando de Deus, o salmista, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É claro, ele está falando de alguém que creu, de um cristão no conceito neotestamentário, mas que é verdade para aqueles que creram no Messias que viria. O Senhor está em todo lugar. Deus é onipresente. Eu gosto sempre de citar o Hélio, ele no WhatsApp dele, lá está resumido: Deus tudo vê. Ele está em todo lugar. Não há nenhum lugar onde ele não esteja. Jeremias, o profeta Jeremias, versículo 23, o capítulo 23, versículo 24, o profeta também diz isso. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Deus está falando por meio do profeta, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Há vários outros textos que mostram de maneira clara que Deus está em todo lugar. Isso deveria trazer para nós o quê? Temor. Temor. Espanto diante de quem Deus é, que enche a terra. Um Deus que é pessoal, não é uma força. São alguns textos esses que mostram a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar no universo.
Nunca ninguém saiu da presença dele, nem sairá, nem mesmo no inferno. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos, e muitos vão para lá porque rejeitam a Cristo. Deus está lá. O diabo não reina, nunca vai reinar. O diabo não está no inferno ainda. Ele nunca vai reinar em nenhum lugar. O que ele faz hoje, ele só faz porque Deus permite. E lá Deus vai estar. Não, Deus não está no inferno, não, Deus está lá também. Quando Salomão construiu o templo, ele também sabia disso. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, a sabedoria de Salomão, ainda que com todas as suas falhas, ele construiu o templo que Deus ordenou. Um templo maravilhoso. E olha o que ele diz: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter o Senhor, muito menos esse templo que eu construí. Deus está muito além dessa realidade. Ele mandou, e ele ali havia uma presença de Deus quase que física no Santo dos Santos, mas Deus não estava restrito àquilo lá, Ele está em todo lugar. E Salomão reconhece isso. Agora, apesar de Deus estar em todo lugar, ainda assim, a palavra fala em várias passagens também que o céu, e aí nós não sabemos, né? Nós sabemos que à luz da Escritura, um terceiro céu, a gente sabe que tem um, mas tem o terceiro que Paulo diz, e que alguns dizem que já foram, né? Que já viram, tudo bobagem, né? E que foram lá e voltaram, escreveram o livro, vendeu, foram de novo, né? Então, há níveis, talvez uma outra dimensão, a gente não sabe. O fato é que há um trono de Deus no céu. E então, quando o Senhor, Ele olha para o céu, lá nos textos que nós estamos vendo, Ele está mostrando que o trono de Deus está lá. Isaías, capítulo 66, versículo 1. Lembra que nós vamos ver vários textos aqui para tentarmos entender algumas das verdades, não todas do texto. Isaías 66, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? O céu é o trono. E há um trono físico lá, porque nós cremos, a palavra diz, que o Senhor está assentado à direita de Deus Pai. Se Ele está hoje assentado, porque Ele já realizou tudo que era necessário, por isso Ele está sentado, Jesus foi ressurreto e foi para onde? Para o céu, com corpo físico. Então há um corpo, há um homem no céu, o único. Bom, aí nós temos outros irmãos aí que do passado foram arrebatados, foram levados, a gente não sabe como é, mas o Senhor está lá. O profeta Micaías, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 18, ele também vai falar deste trono, e aqui ele tem visão. Nós vemos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, visões que a gente chama de teofanias, manifestações, que Deus, sendo Espírito, às vezes se permite ser visto não como Ele é, porque não há, a palavra diz que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, mas às vezes Ele se manifestava de algumas formas que nós, ou aqueles homens, pudessem ver. 2 Crônicas 18, 18, Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Irmão, isso aqui não é linguagem figurada. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, Ele vem com as suas miríades de anjos, que ajuntarão os seus eleitos nos 4 cantos da terra. Vai ser algo maravilhoso. Hoje está na moda, né? Os super-heróis da Marvel, da DC Comics, né? Não, tudo é
falso, centrado no homem. Quando Cristo vier, Ele é o único verdadeiro, o Danilo fala hoje pela manhã, o único herói da Escritura. Ele vai vir, todo mundo vai ver e vai tremer os que não creem. Ah, mas vão tremer. Nós celebraremos a nossa maior esperança, um dia que nós vamos ver o nosso Senhor. E Ele vem com os seus anjos, aqueles que se... Interessante que a palavra diz que os anjos são eleitos. Que coisa, hein? Interessante. Os anjos que ficaram são anjos eleitos. Por que será? Né? Salmista, o Salmo 103, versículo 19, ele vai também falar desse trono do Senhor. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. A palavra fala, quando ela fala de céus, a gente tem que entender, e é claro que, por isso que nós temos que tomar cuidado com as palavras na Bíblia, porque nem sempre, em alguns lugares, elas têm significados diferentes, a palavra carne, a palavra mundo, por exemplo, ela tem significados diferentes dependendo do contexto. A palavra céus também ela pode significar o céu físico, mas ela pode significar também a realidade espiritual que está nos céus. Por isso que os céus dos céus, há uma realidade espiritual. Onde estão os principados e potestades? Nas regiões celestiais. Nós não vemos, mas eles estão. E aqui o que o salmista diz, e esse céu onde o trono de Deus está, é nessa realidade espiritual. O próprio Senhor Jesus, quando foi corrigir os hipócritas fariseus, todo religioso é hipócrita, nunca se esqueça disso, todo religioso é hipócrita. Mateus 23, 22, ele está tratando lá com eles, e aí, porque eles faziam que podia jurar por isso, por aquilo, e Jesus é muito duro com eles, diz assim, Mateus 23, 22, agora não é o ponto, por que ele está falando isso? O ponto é que ele está falando de um trono de Deus no céu. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então Jesus está falando também do trono do Pai, que ele voltou para lá, está lá hoje, à direita do Pai. E por fim, João, Apocalipse capítulo 4, verso 2, João, o apóstolo João, tem agora uma visão deste trono. Ele diz assim, imediatamente eu me achei, ele foi levado em espírito para a visão que ele teve para escrever a revelação do Apocalipse. Eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, ainda que Deus esteja em todo lugar, há um trono. E é por isso, então, que nós olhamos, ou melhor, o Senhor Jesus olhou para o céu e falou e se dirigiu ao Pai. O seu trono, ele, o Pai, vê o mundo. Salmo 53, versos 2 e 3. Aqui você vai descobrir de onde Paulo tira Romanos capítulo 3, verso 23. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a não ser que seja transformado pelo Evangelho. Então, do céu, Deus olha. Então, há um trono. E foi de lá que ele, o Deus Pai, falou do Deus Filho no batismo. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Eu quis trazer alguns desses textos só para que nós, primeiro que eles fundamentam o que nós estamos tratando, especificamente dessa parte, e como nós podemos pegar o texto bíblico, irmãos, e expandir para tantas verdades em vários lugares que corroboram com isso. Por isso que a palavra ela é maravilhosa, ela é inesgotável, porque ela é a palavra de Deus. Olha só o que o Senhor Jesus diz, Mateus capítulo 3, ou melhor, o Pai diz a respeito do Filho na hora do batismo, eis uma voz dos céus, do trono, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo meu prazer, em quem eu me comprazo. Voltando então para João capítulo 17,
Nós estávamos falando apenas de porque o Senhor olhou para o céu. E aí então ele vai dizer, quando ele olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora. Que hora é esta? Do que o Senhor Jesus está falando aí? E nós vimos isso, né? Nós já estamos há 2 anos aqui, me parece, estudando o Evangelho de João. Mas nós vimos Jesus falar desta hora em vários momentos no Evangelho. E inclusive, é quando Maria, que é a mãe do homem Jesus e não mãe de Deus, ela quer exercer uma autoridade que não lhe é devida. Maria sabia quem era o filho dela. Ela tinha a mesma compreensão que os apóstolos, era limitada. Ela cria no filho dela como salvador dela. Ela não teve um nascimento imaculado, ela não foi assunta aos céus, ela não pode mediar ninguém. E nós não sabemos, mas de como é essa realidade, o que eles têm de lá para cá, mas eu tenho a convicção absoluta de que se ela soubesse, ela se entristeceria demais com o que fizeram com ela. A autoridade que deram para ela, que ela não tem. E que ela mesma vai dizer, quem tem autoridade é ele. Mas ela era falível, como alguns de nós. E aí um momento que faltou vinho na festa, João capítulo 2, ela vai falar para ele lá que faltou vinho. Ela fala, ela está dizendo assim, faltou vinho, faça alguma coisa. E aí, João capítulo 2, versículo 4, a gente está tratando por que da hora, o que é essa hora, e Jesus vai dizer para ela. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas que modo rude de Jesus falar. Não foi rude. Mas ele colocou Maria no lugar dela. Nessa hora, ele falou assim: você não sabe o que você está dizendo. A minha hora não chegou ainda. Os religiosos prenderam Jesus? Sim, nós vamos ver isso em breve no Evangelho. Mas isso só aconteceu na hora em que ele determinou. Ele disse que ninguém tira a minha vida, eu a dou. Não foi assim, houve um plano e aí não deu certo, prenderam Jesus, que os discípulos prenderam, a nossa esperança morreu. Não, eles me prenderam porque eu quis que eles me prendessem. Ele diz em João 10, 8, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Irmãos, isso é maravilhoso. Em João 8 ele diz que ele é a luz do mundo. Versículo 20. João 8, capítulo 8, versículo 20. Ele havia dito que ele era a luz do mundo. E os religiosos então estavam irados com ele e queriam levá-lo para a cruz, ou melhor, queriam matá-lo. E aí então Jesus disse que era a luz do mundo. Aí eles ficaram mais irados. João 8, 20 ele diz, proferiu ele estas palavras, João está falando, que quando Jesus disse que ele era a luz do mundo, no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Lembra? Nós estamos falando que hora é. Agora, nós estamos no fim do Evangelho, ele falou assim, Pai, é chegada a hora. Mas aqui nós estamos vendo que ele falou várias vezes dessa hora e que não é chegada. Irmãos, por que isso? Porque Deus governa. Quando a gente fala de soberania, é que Deus governa o universo. Absolutamente nada
que está acontecendo no mundo agora, na minha e na sua vida, nos meus fios de cabelo e nos seus, mas a palavra de Deus diz que todos os fios de cabelo estão contados. Não está falando de fio de cabelo, está falando que Deus governa cada detalhe. Ele iria para a cruz quando ele quisesse, quando tivesse sido estabelecido. Tentaram levar ele, matá-lo, prendê-lo? Sim. Não, agora não. Agora não. João capítulo 16, versículo 32, que nós vimos na semana passada. Então ele vai dizer para os seus discípulos, desta hora novamente, ele diz: e eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, João 16, 32, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vocês que sabem o que eu estou dizendo, vocês vão me abandonar. Como é que eles fizeram? Eu e vocês faríamos exatamente a mesma coisa. Que hora era aquela? Foi a hora prometida quando? Quando que a hora é a hora da cruz? Quando que ela foi prometida? Antes de existir tudo. Antes da fundação do mundo. Quando só existia Deus. A gente não consegue entender isso. Mas é isso que a Bíblia diz. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Concretamente, fisicamente, historicamente, ele foi imolado na cruz há 2000 anos. Mas de uma maneira que nós não entendemos, Deus tinha um plano eterno antes de existir tudo. A gente são termos que a gente tenta compreender, né? Eternidade passada, eternidade presente, eternidade futura. Não existe isso aí. Eternidade é eternidade. Aliás, eternidade é uma das coisas que designam a eternidade, é que não tem tempo. A mais horrenda hora para Cristo era a hora para a qual ele veio. A mais horrenda. Mas para nós, os eleitos, a mais maravilhosa. Porque se ele não tivesse passado pela cruz, todos nós aqui, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, descendente de Adão, seria justamente condenado ao inferno, porque todos nós rejeitamos a Deus. Mas Deus veio para a cruz, para salvar pecadores como eu e como você, se você crê. Crê no quê? Crê no que o pastor disse? Não. Crê na palavra. Crê no Evangelho, no que Cristo fez. Crê em sua morte e ressurreição. E quando crê, se vê pecador pela ação do Espírito e se arrepende. Quando crê, crê no Evangelho da graça, o único Evangelho, que Deus fez isso por amor e de graça. Você crê no Evangelho, você creu no Evangelho, você tem certeza no Evangelho. Nós, os eleitos, os que cremos, celebramos aquela hora de dor para a qual ele veio. Nós vamos ver em breve também aquela hora. De volta a João, capítulo 17, versos 1 a 3, Jesus diz: glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Nós vimos há alguns domingos o que significa essa palavra glória. A palavra, e a gente usa muito, até tem, hoje virou, glória, a pessoa nem sabe o que ela está falando, né? Ela diz, glória, é como se ela, sei lá, falasse qualquer coisa, eu não tenho a menor ideia disso. É isso que a religiosidade faz, ela pega termos tão maravilhosos e tão cheios de significado
e que mostram a grandiosidade de Deus e faz aquilo um chavão. Glória é honra, renome, esplendor, reconhecimento de Deus e quem Ele é. É o que Ele é, glorioso. A gente crê nisso, a gente não entende a dimensão disso. E Jesus, ele foi obediente. Uma das manifestações, quando a palavra de Deus diz, fazei tudo para a glória de Deus, para nós tem uma implicação direta que o Senhor Jesus está mostrando aqui. Qual é? Obediência. Eu estou fazendo para a glória de Deus, mas você está cometendo um pecado naquilo que está fazendo? Não, então você não está fazendo para a glória de Deus. Você pode até dizer. E o que o Senhor Jesus está falando é: glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. E como é isso? Nós cantamos aqui, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. Assim mesmo ele se humilhou, e ele foi obediente, Filipenses 2:8, até a morte de cruz. Jesus está dizendo: glorifica, Pai, o teu filho na cruz, na rude cruz, na horrenda cruz. É ali que ele levou eu e você, se nós cremos. Foi ali que ele nos atraiu para morrermos. Nosso melhor lugar é esse, no pó, morrendo a cada dia para que a vida dele se manifeste. Essa glória, irmãos, da cruz é incomparavelmente maior do que todos os milagres que Jesus fez. A glória da cruz é incomparavelmente maior a Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, por exemplo, de andar sobre o mar, de mandar o mar se acalmar, de multiplicar pães e peixes, de alimentar milhares de pessoas. É muito maior que isso. A glória da cruz. Ele está falando disso. Glorifica o teu filho, para que eu te glorifique, Pai. Ele diz também: assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne. O que significa isso? Cristo tem autoridade. Ele governa, que eu acabei de dizer, ele governa esse universo. Pode até não parecer para os nossos olhos humanos. Agora, quando nós estamos diante da palavra, examinando a palavra, meditando na palavra, se alimentando da palavra, aí nós vamos ver que esse mundo está um caos, não. Está um caos. Mas o Senhor está governando tudo que está acontecendo. E aí eu não preciso me preocupar. Toda a carne significa que ele governa todo ser humano, ímpios e cristãos. Todos estão debaixo do governo dele. Os ímpios não fazem a menor ideia. E eles dizem: não, eu rejeito. Não, você rejeita, mas eu governo. E governo tanto que quando eu voltar você vai se dobrar diante de mim. E aí, lendo o comentário do irmão D.A. Carson, achei maravilhosa essa frase. Ele diz: tudo e todos no universo estão sujeitos ao reino de Cristo, quer seja isso reconhecido, quer não. Deus, o Pai, deu ao Filho toda a autoridade sobre toda a carne. Joe Biden não sabe disso. O Putin acha que está arrebentando. E nós temos hoje os ex e o ex, talvez vai ser ex agora, seu Lula e o seu Bolsonaro, que acham que governam. E que Deus move e tira, põe quando Ele quer, do jeito que Ele quer, é assim que Ele faz. Eles não sabem, eles são ímpios, os 4 que eu falei, são ímpios. Alguns são autoridades. Eles não sabem que sobre eles está o governo de Cristo. E uma das passagens mais fantásticas que mostram isso
é Atos capítulo 4. Estou falando de autoridade agora. Esse texto é sensacional, eu sou apaixonado por ele. Atos capítulo 4, versos 24, 26 a 28. O que está acontecendo aqui? Os apóstolos, eles estão sendo perseguidos, estão sendo presos, porque eles estão falando de Cristo. E aí eles foram presos, bateram neles, soltaram, e falaram, não é para falar de Jesus, hein? E aí o Pedro, né, lembra o Pedro que abandonou, agora falou assim, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Pode matar a gente vai continuar falando até o fim. E aí eles viram as autoridades e, esses caras não tem o que fazer com eles. Eles não morreram também porque não era hora ainda. E aí então eles deixam Pedro e os demais e eles vão se reunir com os irmãos. E aí eles vão orar. Aí eles vão se reunir e orar com os irmãos. E a oração está lá nesse texto. E a ênfase aqui é de como Deus governa, inclusive os ímpios. Olha a oração de Pedro com os demais. Ouvindo isto, unânimes, eles estão juntos, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, o quê? Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido. Eles estão pegando o texto do Antigo Testamento e aplicando para a realidade de Cristo. As autoridades, todas elas, religiosas, políticas, se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles são responsáveis pelo que eles fizeram. Houve um complô de inimigos, judeus e romanos, mas que contra Cristo vamos nos juntar. Versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, todo mundo, judeus, ímpios, gentios, todos são ímpios, gentios, autoridades religiosas, autoridades políticas, e eles foram contra, porque eles queriam. Mas o que eles fizeram? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles fizeram, mas o Senhor estabeleceu. Eles não sabem, mas foi o Senhor que predeterminou. Soberano Deus, eles disseram. Mas aqueles homens não são responsáveis? Sim, são. Mas eles só fizeram porque Deus predeterminou. De volta a João 17. Jesus fala da sua questão da autoridade. E aí então ele diz, a fim, e aqui é um texto que alguns não gostam também, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus está orando ao Pai. E ele está dizendo assim, Pai, eu vou dar vida para quem o Senhor deu para mim, para que eu dê vida. Bom, isso está claro que ele não deu para todos. Ele está deixando absolutamente claro que não são todos. Eu vou dar vida para aqueles que o Senhor deu para que eu desse vida. Jesus tem autoridade sobre toda a carne, ou toda a humanidade, mas aqui ele faz uma distinção, os cristãos, que são todos os que o Pai deu a Cristo. Eu e vocês somos cristãos, se nós somos, porque o Pai deu. Porque se Ele não tivesse dado, nós não seríamos. Jesus faz uma distinção entre os que Deus soberanamente elegeu antes da fundação do mundo. Mas você está pegando um verso isolado. Todo o Evangelho de João ensina isso. João 1,13, ele diz, os quais não nasceram pela vontade da carne, não for decisão humana. João 3,3, nascer. Quando Jesus usa o verbo nascer, quem de nós aqui decidiu nascer fisicamente? Levanta a mão. Ninguém.
Mas Jesus usa o verbo nascer para dizer que o homem não participa, a decisão não é nossa. João 3,8, o vento sopra onde quer. Jesus está falando do Espírito. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Como é que é? Quando Deus sopra para quem Ele quer, quando Ele quer, a pessoa crê. Se Ele não fizer, ela nunca vai crer. João 6,44, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, se você foi porque o Pai levou. E quem não vai? Foi porque o Pai não levou. Ah, mas ele não, ele é responsável. Ele é culpado. Eu e vocês éramos. Mas Deus, em sua graça, amor e misericórdia, nos levou. Por quê? Porque Ele quis, por amor. Não porque nós somos melhores, nós não somos. Mas o texto diz isso. João 6,65. Ninguém vai a Cristo se o Pai não conceder, não der. João 10,26, vós não credes por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas, só as minhas ovelhas creem, e só creem porque o Pai dá, e só creem porque o Espírito dá vida para crer, porque se Ele não fizer, ninguém quer. João 12,40, Deus cegou os seus olhos e endureceu os seus corações para que não vejam, não entendam e não se convertam. Quem? Os ímpios. Mas para nós, os eleitos, Ele deu olhos para ver, Ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne para que nós pudéssemos ver, entender e sermos convertidos. E aqui Ele está dizendo que Ele concede vida eterna só aos que o Pai lhe deu. E por fim, o verso que dá o título à mensagem. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vimos que é Jesus quem concede a vida eterna aos que creem. E então Ele define vida eterna. Ainda que viver eternamente significa viver para sempre, Jesus não define assim. Jesus define a vida eterna um relacionamento eterno. Eu já comentei algumas vezes, isso me fascina. A Bíblia não fala da questão da relação sexual entre marido e esposa, como nós falamos de uma relação sexual. Ela usa o verbo conhecer. A relação sexual deveria ser, no casamento, a expressão de maior intimidade do casal. E a palavra usa o verbo conhecer para a nossa relação com Deus. Vida eterna é viver para sempre. Vida eterna é passar a eternidade, se é que dá para passar a eternidade, conhecendo a Deus. E aqui está algumas verdades. Conhecer a Deus não é saber algo sobre Ele. Conhecer a Deus não é ter conhecimento das doutrinas da graça, saber os 5 solas, ser um reformado dos 4 costados. Pode ser tudo isso, pode conhecer sem conhecer a Deus. Conhecer não é ser religioso, não é ter práticas religiosas. O que nós fazemos aqui, se não for movido pelo Espírito de Deus e por Cristo em nós, é prática religiosa. Dar oferta, cantar, vir aqui, chegar na hora, porque o pastor falou que é para chegar na hora. Tudo isso pode ser expressão de religiosidade. Conhecer a Deus não é ser religioso. Não é vir de vez em quando também. Quando tem ceia, vem. Conhecer a Deus não é obedecer à Bíblia. Mas você está dizendo que quem conhece não obedece? Não, eu estou dizendo que conhecer não se resume em obedecer um livro. Agora, se eu conheço o autor do livro, eu vou querer obedecê-lo.
Conhecer não é ser evangélico. Eu creio hoje, o maior engano na história recente é o evangélico. Eu sou evangélico. A maior parte dos evangélicos não conhece a Deus. Não é conhecer a Bíblia, não é admirar a pregação. Que pregação, que palavra. Não é ser membro da comunidade cristã de Londrina. Nós recebemos alguns queridos recentemente. Não se engane. O fato de você ser membro aqui não significa que você é membro da igreja, do corpo de Cristo. Você precisa conhecê-la. Conhecer, que Jesus está dizendo aqui, que a vida eterna é conhecer pessoalmente, relacionalmente, intimamente. E passa pela regeneração, por isso que nós falamos, se você crê no Evangelho. Se você não crê no Evangelho, e eu falo com muita tristeza, há pessoas aqui que não creem no Evangelho, que não entendem nada do que a gente trata aqui, e que vem faz bastante tempo. Mas talvez se você ficar, puxa, mas será que sou eu? Eu espero que você faça essa pergunta. Conhecer o único Deus verdadeiro. Não é conhecer um Deus. Não, hoje a gente vive no relativismo, né? Não, o seu Deus, o meu Deus é assim, o seu é assim. E isso veio para o evangelicalismo. Você pode acreditar em doutrinas que são totalmente contrárias, mas o Deus é o mesmo. Não é o Deus de todos os caminhos. Vocês já ouviram a expressão? Todos os caminhos levam a Deus. Não é o Deus de partes da Bíblia. Eu gosto muito do Deus de 1 Coríntios, capítulo 13. Deus é amor. Mas eu não gosto do Deus que diz que lança no inferno. É o mesmo Deus. Não é o Deus de partes da Bíblia, o Deus verdadeiro, o único Deus. Jesus está dizendo aqui que há falsos deuses. Mas o Deus verdadeiro e o único Deus é o Deus da Bíblia, de toda a Bíblia, de todo o conselho de Deus na Bíblia. É conhecer, a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de toda a Bíblia, e a Jesus. Não é um Jesus. Não, tem Jesus no catolicismo, tem um no espiritismo, tem outro. No islamismo tem Jesus, sabia que eles falam de Jesus? No evangelicalismo tem. Não, mas não é um Jesus, é o Jesus da Escritura. Não é o seu Jesus. Não é o Jesus de partes da Bíblia. Hoje tem pastores famosos, apóstatas, que pregavam o evangelho e hoje inventaram um Jesus. Um Jesus que não condena. Há falsos Jesuses. Por isso que ele está dizendo aqui, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que o único Deus verdadeiro o Pai enviou. O Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia, de toda a Bíblia. A questão para nós que nascemos de novo, que fomos convertidos, regenerados, cremos na justificação, cremos na salvação pela graça mediante a fé, é como a gente conhece Ele pessoalmente. Como a gente pode desenvolver um conhecimento, conhecer íntimo dEle. Deus é um ser pessoal, Ele não é uma força. Como nós conhecemos uma pessoa? Como é que você conhece alguém? Quanto mais tempo você passa com essa pessoa, mais você conhece. Sim ou não? Ninguém discute isso, é verdade? Não é verdade? Quanto mais você ouve, quanto mais você fala, quanto mais você está perto, mais você conhece essa pessoa. Ninguém pode discordar disso, é verdade ou não? Por mais que a pessoa ela tente se podar, se anular, quanto mais tempo, vai ter hora que você vai saber quem ela é mesmo. Quanto mais tempo você anda com uma pessoa, mais você a conhece. Você está entendendo a relação impressionante?
quanto mais tempo nós andarmos com um Deus trino, pessoal, mais nós o conhecemos. E mais a vida dele se manifesta. E mais ele transforma o nosso caráter. E mais ele mostra para nós que nós não somos nada e dependemos totalmente de tudo. Esse Jesus aqui disse alguns capítulos: sem mim vocês não podem fazer nada. É assim com Deus. Deixe-me dar alguns exemplos e a gente encerra. Vou mostrar como você não está se relacionando com Deus. Quando você não está se relacionando com Deus. Quando você está na correria. Hoje é uma expressão mais comum, estou na correria. Correria, estou na correria, correria. Não, na correria você não se relaciona com Deus. Quando você trabalha demais, estou trabalhando demais. Está trabalhando demais, está muito focado no seu trabalho, você não está se relacionando com Ele. Quando você fica tempo, eu escrevi aqui, nas porcarias está escrito aqui, porcarias de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, internet, e você perde tempo com isso, você não está se relacionando com Deus. Quando você tem muito tempo para TV, jornal, filme, jogos, leituras de ficção, esportes, blá, 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 e coisas que não levam a nada significativo, realmente significativo, você não está conhecendo a Deus. Quando você não fala com Deus, quando você não ouve a Deus pela palavra dEle, quando você não fala das coisas dEle, quando você não serve, quando você não vive com outros que conversam sobre Ele, você não está conhecendo a Deus. Eu falei aqui, irmãos, alguma coisa extraordinária. Precisa ser um teólogo para dizer o que eu estou dizendo aqui. Precisa ter uma revelação do céu para dizer o que eu disse, que é a coisa mais óbvia para nós. Irmãos, se não há prazer nele aqui, não há prazer nele na eternidade. Por que haveria lá se não tem aqui prazer nele? O que nós podemos aplicar? Se você não tem crescido na graça e no conhecimento, peça perdão. E eu quero recomendei hoje de manhã. Nós mandamos para todos os grupos 6 marcas de um genuíno arrependimento. Ouça aquilo lá. Ouça mais de uma vez. Você vai ver, como eu vi, muitas vezes o que eu digo, se é arrependimento, não é arrependimento. E aí então, se você constatar isso, aí então peça perdão. Senhor, me perdoe, porque eu não tenho buscado o Senhor. O que é um contrassenso, porque a palavra Senhor significa que Ele é dono. Ele deveria governar a minha vida, no quê? Em tudo. Eu digo Senhor, eu falo Senhor, mas Ele está longe de ser Senhor. E o que eu tenho que fazer? Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Me perdoe por eu estar tão cheio de coisas e não ter tempo com o Senhor, que me salvou, que me deu vida quando eu era morto. Ore pedindo ao Senhor que lhe dê prazer nele, prazer em Deus, nas coisas dele. Às vezes a gente briga porque tem que fazer. E se é que tem que fazer, está errado mesmo. Mas se a gente anda com ele, não é mais tem que fazer, mas é por prazer. O que eu posso fazer? Eu conversei com o irmão essa semana, e ele me disse, eu não tenho contato com Deus, eu não tenho tempo com Deus, eu sei que eu estou tudo errado. O que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa é isso que eu estou te dizendo aqui para nós, peça perdão, vá diante dele. E graças a Deus está reconhecendo isso para mim. Para mim você tem que reconhecer nada, você tem que ir diante dele, então vá diante dele e peça perdão. E aí o que eu posso fazer? Você sabe, você pensa, você é um ser racional, você sabe que você tem momentos na sua vida que você pode ter um tempo, separe um tempo para ler a palavra, para orar sós com ele.
Ah, mas eu não tenho, então peça direção a Ele. Agende horas, você sabe que tem momentos que você consegue ter esse tempo, mas às vezes é na hora que seja, a hora que for, não interessa. Se Ele é a prioridade. Outra coisa, eu disse para ele, querido, livre-se do que não te edifica. Ele falou de lutas, se livra disso. Dê passos práticos. O Senhor Jesus disse, se o teu olho te condenar, arranca ele fora. Mas eu não estou dizendo que você pode, nem você, nem ninguém pode. Mas o Senhor diga, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero conhecer o Senhor. Clame ao Senhor para que Ele leve você a querer conhecê-lo. Eu espero que Ele faça isso na nossa vida. De verdade. De verdade. Para a glória dEle. Amém?